Shalom! Vamos para a nossa aula de número 3, que é onde tratamos aqui de já da conversação, não é? O desenvolvimento para falar. Onde eu peço que essas anotações aqui sejam separadas, tá? Da gramática e da leitura, onde trabalhamos lá a questão da tradução. E identificando as palavras, anotando direitinho, para a gente desenvolver aqui o objetivo de nosso curso e trabalhar aquela metodologia que eu aplico por aqui, né? A gente estava falando aí umas dois ou três blocos de videoaulas passadas sobre algumas palavras soltas, e ali faltou esse detalhe aqui. Mites é outra coisa. Eu, de vez em quando, vou apresentar as palavras sem as necutodes, sem as vogais, tá? Aqui eu tenho, aqui tem, aqui não tem, ó, a maioria não tem. Então, lá na aula inicial, lá na alfabetização, a gente mostrou ali a questão do cameço, patá e tudo mais. Tá? Sabemos que o iud é um Y com som de I, tá? Onde ele aqui sozinho, por exemplo, ele já tem um som de I. Tá? A presença do vav, ele pode ser um vav shuruk, ou pode ser um vav roleme, no momento que eu não coloco nenhuma nekutote. Aí o que é que acontece? Eu apresento a palavra aqui, por exemplo, se bem que ali eu já coloquei ali, a gente já vai trabalhar ali. E eu apresento sem nekutote, mas dou o som, tá? Mostro aí a palavra em si. Então, você escuta e já coloca aí. Por que eu faço isso? Para o exercício para dois exercícios. Primeiro, você começar que já começamos, a trabalhar essa identificação, colocando aí as necototes, e também já conhecendo sem elas, tá? Como foi algumas já apresentadas. Muito bem. Aí, com o desenvolvimento aí de nosso curso, para frente, algumas aqui eu vou trazer completo, tá ok? Completo. Por que isso? Porque sabemos que no Tanar, o Rumash, esses livros, Sefer, né? Sefarim, né? Eles têm ali os massoréticos. Mas, fora isso, você não tem lá em Israel, em livros, em telejornais, em jornais, em placas, você não vê isso aí lá. Você vê assim, tá ok? Você vê assim. Então, a gente vai aí desenvolvendo. Aqui, deixa eu aproveitar e colocar aqui um vav shuruk logo, porque eu já coloquei o zen. Vamos lá. Tá? Então, nós temos aí mitz. Olha o tsadê, o som mitzá. O tsadê, sabemos que ele é tsa, tse, tsi, tso, tsu. Tá? Então, eu tenho mitz, tá? Veja aí, tá? Como você vai trabalhar o hirik aqui. Mitz,
Aí eu tenho, vamos colocar aqui para eu completar, né? Um camés, tá? Mitztapuzin. Mitztapuzin. Eu tenho um tab, um p, o vav, que no caso é o churuque, o zan, e o sufixo do plural. Mitztapuzin. Mitztapuzin. Então, o que é que eu tenho aqui? Em Mitztapuzin, eu vou ter suco de laranja. Então, mitz, já sabemos, já conhecemos que é suco. Mitz, suco, tá? Suco de laranja. Muito bem. Agora, uma situação que eu acho que já até anunciei e tal, depois a gente vai aprender a algo mais sobre isso, mas naquilo que diz respeito a alimento, a comida, né? Essas situações, eu tenho aqui, por exemplo, lehol, lamed, segou, alaf segou, kaf, vav rolame e o lamed. Lehol. Lehol, nós vamos depois mexer mais com verbos. E normalmente eu tenho uma palavra como um verbo pronto a ser trabalhado, uma palavra pronto, um verbo pronto, e o verbo em si, na questão dele ser conjugado, ok? Naquilo que diz respeito a eu, tu, ele e tal, e aí a colocação ali do verbo, e o verbo pronto, como é o caso de lerol. Então, em muitas frases, ele é até comum, muito utilizado, voltando aqui a ele, lamed, segou, alaf, segou, kaf, vav, rolame e o lamed. Então, muito utilizada essa palavra naquilo que diz respeito a se alimentar, a comer, tá? Le-erol. Então, nós vamos trabalhar muito com isso aí, em construção de frases e tal, ver quando você chega lá para se alimentar, essas situações. Nós vamos ver depois. E temos aqui, então você anote que le-erol tem a ver com comer, tá? Agora, alaf kames, kaf, roleme e o lamed, arrol é comer, tá? Também, ok? Arrol, lerol, comer. O mais utilizado é o lerol, tá? E temos aqui orrel. Olha aqui, presta bem atenção nesse detalhe. Alaf, roleme, kaf, segou e o lamed. Orrel. Orrel é comida, mas tudo tem a ver com alimento, com comer, com comida. Então, como comer, nós temos arrol, lerol. Como comida, orrel. Aqui é que está a situação, para que não confunda, porque já tratei disso aqui, e a gente continua tratando, que se faz necessário, que o hebraico é som, né? Então, orrel. Então, é sempre a situação de um texto dentro de um contexto, tá? Então, do momento que eu falo orrel, tem que ver de que orrel eu estou tratando. Por quê? Porque eu tenho orrel como comida, né? Eu tenho aqui orrel como comida, e também eu tenho orrel como tenda. É o mesmo som. Qual a diferença do orrel como comida para o orrel como tenda? Já conhecemos orrel como tenda. Você tem anotado no caderno que aqui no lugar de um caf vai ser um re, orrel.
tenda. Mas o som é o mesmo. A identificação se dá no momento, tá, da colocação, que é um texto dentro de um contexto. Então, vai ali um texto dentro de um contexto de conversa, de leitura, de alguma coisa que vai fazer a diferença entre tenda e comida. Porque o som é o mesmo, o réu, tá? A escrita é diferente. Aí é que é. E quando não tem escrita, simplesmente pelo som de conversa, a identificação se dá pelo texto, dentro do contexto da conversa. A conversa está puxando tenda, então esse é o réu, é tenda. A conversa está puxando alimento, comida, comer, então a conversa é sobre comida, o réu. Tá? Bom, uma água, um cafezinho, a gente vai continuar.